Olá, advogado e advogada. Eu sou o Paulo Sérgio, professor e advogado, e quero deixar aqui para você algumas dicas da nossa experiência acumulada e por mais de 26 anos na advocacia durante as audiências no processo civil. Primeiro ponto, você como advogado, advogada, ao comparecer à audiência de instrução e julgamento, especialmente, deve se atentar para saber se o outro advogado, a outra parte, fez o depósito do rol das testemunhas no prazo correto. Normalmente o juiz estipula determinado prazo para que esse rol, essa relação das testemunhas seja apresentada, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de não ser possível mais ouvir essas testemunhas. Isso só é possível caso você examine o prazo que foi dado no despacho do juiz e o prazo em que a parte, ou seja, o advogado, apresentou, aliás, o rol de testemunhas no processo. Se você verificar que esse rol foi apresentado, essa relação de testemunhas foi apresentada fora do prazo, logo ao iniciar a audiência, você deve requerer ao juiz que indefira o pedido de produção de provas testemunhais arroladas pela parte, considerando o prazo preclusivo não obedecido no despacho do juiz. Isso significa dizer que você pode ter uma vantagem incrível em relação a essa outra pessoa que deixará de ter a oportunidade de produzir essas provas por um mero erro, um equívoco que pode acontecer com qualquer profissional, mas que você, como profissional que é também, deve verificar e combater no momento da audiência. E claro, iniciando a audiência com a oitiva dessas testemunhas, deverá você, primeiro ponto, ficar calmo, ficar tranquilo, porque o que mais atrapalha o advogado durante a audiência é o nervosismo. Procurar não se apaixonar pela causa, procurar se manter distante daquele confronto emocional que as partes estão em litígio. Você é o advogado, você é o profissional que deve ficar totalmente isento dessa discussão. Você deve focar no aspecto técnico e prestar bastante atenção nas perguntas que devem ser feitas às testemunhas, todas relacionadas ao objeto do pedido, ao objeto da sua contestação, caso você seja advogado do réu. Então, preste bastante atenção, porque não é permitido pelo próprio Código de Processo Civil que as perguntas sejam feitas fora daqueles pontos que foram marcados pelas partes como os chamados pontos controvertidos. De repente está lá o advogado perguntando da vida pessoal da testemunha, perguntando se ela teve determinado evento que não tem ligação nenhuma com a questão que foi abordada no processo. Então, ponto importante para que você se atenha durante a audiência de instrução e julgamento é simplesmente foco no que foi alegado na petição inicial e também na contestação. Sobre esses pontos que existem de controvérsia é que as perguntas devem ser dirigidas, devendo você, como profissional, pedir ao juiz que indefira a pergunta do colega, advogado da parte contrária, caso ele inicie com perguntas que nada tem ligação com esses pontos chamados controvertidos. Ficam as dicas, bom trabalho e uma boa audiência para você.